Senhor nosso Deus abençoe o nosso ajuntamento. Quero render graças a Ele por esse dia, pelo clima agradável que Ele nos dá, pela sua presença que é motivo de gratidão, de renovação, de paz. Bendito seja Deus que nos conferiu este dia para glorificá-lo, para exaltá-lo. Nós louvamos o Senhor pela vida desta igreja. Sou imensamente grato a Deus pelas orações dos irmãos em favor da minha saúde. Não teve um dia nessas 2 últimas semanas que eu não tenha dito para o Senhor que o ministério que Ele conferiu a mim é mais importante do que a saúde que Ele me deu. Não tem um dia que eu não tenha dito para o Senhor que a obra que Ele me confiou é maior do que a vida que eu tenho. Não tem um dia que mesmo em meio às dores que eu passei, eu não tenha dito para o meu Senhor que o ministério é maior. Não orei para que Deus tirasse a dor. Falo para vocês, diante da palavra do Senhor que aqui está, o zelo maior que eu tenho não é pela minha saúde, nem é pela minha vida. 9h05. Eu digo isso para vocês diante do meu Deus. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, falou Paulo. Contanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi para testemunhar da graça de Deus. A minha vida só tem sentido nisso. A minha saúde só tem valor em cima disso. Se não for por isso, não tem razão nenhuma pela qual eu respirar ou viver. Isso não é religião, irmãos. Isto é consciência. Daí a minha profunda gratidão pela assistência de vocês em oração por conta da minha vida, da minha saúde e do ministério. A minha profunda gratidão a vocês. Muito obrigado. Passei por uma cirurgia rápida. Não senti dores que me levassem à cirurgia. Não, mas o médico disse que era para prevenir as dores que certamente viriam. E fiquei uma semana praticamente imóvel por conta de um catéter que causava incômodo e dores também. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele me assistiu. E foi muito visível a assistência dEle. E eu vi que essa assistência não se deu por conta da minha oração. Porque eu não orei por isso. Mas se deu por conta das orações dos irmãos, que fizeram cobertura e que visitaram a Deus em meu favor. Por isso, a minha mais sincera e profunda gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos. Amém? Vamos nos colocar em pé. O Senhor é minha testemunha do que o que eu falei aqui é verdade. É expressão da sinceridade da minha alma diante do Senhor. Não tenho a saúde nem a vida preciosa para mim mesmo, a não ser que, no uso dela, eu complete a obra que o Senhor confiou a mim. E eu tenho te dito isso todos os dias. E o Senhor é minha testemunha desta verdade. E agora eu quero reconhecer a tua bondade em responder às orações dos irmãos, cuidando desta saúde e desta vida, para que a obra continue. Assim seja, meu Deus, assim seja, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória. Quero te agradecer também pelo Sérgio Hausmann, que passou por uma cirurgia e que se recupera já em casa. Muito obrigado. Te louvo. Quero te agradecer pela dona Marta, tua serva também,
que passou por uma cirurgia, está se recuperando. Que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou. Em nome de Jesus. E também para a glória dele. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O Sérgio precisou refazer uma cirurgia que havia feito aqui. E assombrosamente maravilhosa foi a sua cirurgia. Na última que ele fez, ficou vários dias na UTI. Nessa reparadora, ele ficou menos de 2 dias no hospital. Está em alta, está em casa já. Graças a Deus. Que o Senhor complete a boa obra que ele começou. Quero agradecer também as orações dos irmãos em favor da dona Marta. Dona Marta, esposa do pastor José Vicente, mãe do Daniel Silva. Ela precisou fazer uma cirurgia às pressas. Não estava previsto. E está bem. O médico fez uma cirurgia muito rápida, o corte foi pequeno no seu intestino. E ela está se recuperando. Graças a Deus por isso. Continue a orar por ela, pela sua saúde. Porque ela já é idosa, ela precisa da nossa cobertura de oração. Muito, muito, muito obrigado. Chegaram os certificados. Lembra de conclusão da Bíblia, de leitura da Bíblia do ano de 2017? Chegaram, graças a Deus. Conforme eu coloquei no boletim da semana passada, nós queremos, no culto de hoje à noite, entregar uma Bíblia e um certificado, que já está tudo comigo, no culto da noite, para todos aqueles que completaram uma leitura e que me informaram desse término, tá bom? Eu acho que são 19 irmãos que terminaram e que me informaram que terminaram. Eu enviei o seu nome para a Sociedade Bíblica e eles mandaram então o certificado. E eu quero então trazer para a igreja hoje à noite, tá bom? Então esteja aqui à noite, aqueles que me deram o nome, e eu vou fazer então a entrega desse certificado e das Bíblias. Muito, muito obrigado. Conforme está no boletim nas últimas semanas, nós temos aberto um espaço para notícias patrimoniais. Na verdade, isso é uma informação para toda a igreja acerca do uso dos dízimos e ofertas dos irmãos. Onde é que está sendo investido o dízimo? Em que está sendo aplicado as ofertas? O presbítero Manuel Arantes nos deu a ideia de trazer para a igreja esta informação pelo boletim. Achamos que foi de Deus esta ideia. E nós já começamos então. E hoje eu queria informar a vocês e agradecer por isso. A mesa administrativa desta igreja leva muito a sério os dízimos dos irmãos. Nada é investido assim, por acaso, sem pensar, sem conversar, sem discutir. Nós oramos para investir os dízimos desta igreja na obra de Deus. Cada real é orado. Agradeço a Deus pela vida do Renato, que chegou para nos ajudar no cumprimento disso. Tem sido uma bênção todo o trabalho que ele tem feito como secretário executivo da igreja. Valeu a pena a sua chegada. E ele nos informou, juntamente com o presbítero Manuel, que o teto, o telhado da parte de educação da igreja precisa de uma reforma. Lendo Ageu, hoje, ele nos disse: por que vocês estão investindo nas vossas casas se a obra ainda precisa de cuidados? O investimento que vocês fazem naquilo que aos seus olhos é vosso é muito maior do que aquilo que vocês investem na obra, diz Ageu capítulo 1. Aquilo soou ao meu coração como um despertamento. E eu me lembrei do que falou o presbítero Manuel Arantes. E nós, ontem, em reunião da mesa, nós tomamos uma decisão de abrir os nossos olhos para investir nesta obra física aqui. Não está no orçamento esse investimento. Não está. Nós não havíamos imaginado que isso fosse preciso.
mas uma necessidade nos fez abrir os olhos para isso. Goteiras, necessidade de reparo, até para evitar algum incidente ou mesmo um acidente de natureza física nesse prédio. Então eu queria contar com as orações dos irmãos a esse objetivo. Orem por isso. Se Deus tocar no seu coração, se o Espírito mover você para isso, oferte para isso. Nós não temos no orçamento recursos para mexer com o teto. Um projeto feito pelo Renato orçou em R$36 mil a troca do telhado. Ferro, vigas, madeira e o telhado. No ano do centenário, nós trocamos essa parte toda e a daqui, toda ela. Mas ficou faltando a parte de educação, que aos nossos olhos não era necessário. Mas verificou-se isso. Então eu quero dividir isso com os irmãos. Não é um apelo, não, é um compartilhamento, apenas isso. Quero compartilhar com os irmãos. Orem ao Senhor. Se for possível, leiam Ageu, capítulo 1, profeta Ageu, capítulo 1 só. Leiam, orem por isso. E digam para Deus, Senhor, a obra é tua. É tua obra. Levanta sustento para que esse teto seja trocado. Diga para Deus isso. E se Ele tocar no seu coração, oferte. Mas só se Ele tocar no seu coração. Não faça isso por razão. Faça isso por obediência. Somente isso. Não é uma campanha do telhado. Não, não é uma campanha. Não. É apenas uma informação aos irmãos. E um desejo de que vocês orem por isso. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé, por favor, para cantar o hino de número 245. 245. 245. Eu queria orar a última estrofe
deste hino. Eu queria que o Marcos e a Daniela, com o auxílio do Joelmi no instrumento, é o Joelmi que estava lá? Andréia, obrigada. Eu queria que eles cantassem a última estrofe e nós fizéssemos dela a nossa oração. Por quê? Porque isso é um culto. Não é uma reunião de amigos que se vestem bem bonitinhos e põem perfume para estar aqui. Não é uma reunião de gente de bem. Não. Também não é uma reunião de pais e mestres. Não. É culto. E culto é devoção. Culto é reflexão. Culto é rendição. Culto é adoração. Eu queria que a gente soubesse o que estivéssemos aqui fazendo. Vem e ocupa o tempo, preceptor divino. Nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa. Vem e ocupa esse espaço. Ocupa a nossa oração. Ó Trindade Santa, vem e ocupa o louvor. Ocupa a leitura, o entendimento e a compreensão, a comunhão, ocupa a minha vida. Tá bom? Faça disso a sua oração. Curve a sua cabeça, eles vão cantar um solo e você vai repetir isso como se fosse uma oração pessoal sua. Por favor, meus irmãos, obrigado. Venha ocupar o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Eu queria ler os 11 primeiros versículos com a igreja. 1 Samuel capítulo 4, de 1 a 11. Veja que texto curioso para se ler em pleno mês de maio. Eu vou ler os versos ímpares e em uníssono a congregação os pares, até o versículo 11. Diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Os filisteus se acamparam junto a Afeca. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos.
sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que jamais sucedeu antes. Nós, sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Porque, portanto, portai-vos varonilmente e pelejai. E foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os irmãos podem sentar-se. Esse texto é curioso, né? Houve uma derrota, fizeram um levantamento e acharam que a derrota é porque eles não tinham lido a Bíblia naquele dia. É porque a Bíblia não estava aberta onde deveria estar. É porque eles não fizeram aquela oração matinal. E então eles repararam o erro. E disseram para si mesmos: agora sim, a vitória é nossa. Agora eu consigo aquele emprego. Agora o meu casamento se acerta, porque eu fiz o que eu entendi que era para ser feito. Agora eu consigo aquele acerto, aquela harmonia com o meu filho. Agora ele deixa aquela vida terrível. Por quê? Porque eu li a Bíblia. Agora é Deus que está em débito comigo, porque eu fiz a minha parte. Na primeira investida, morreu 4.000 homens. Está aí no texto. Versículo número 2 e 3. 4.000 homens. Na segunda investida, quantos homens? 30.000. Quase 10 vezes mais. O que a gente faz então agora? Eu queria propor isso para nós pensarmos no estudo da palavra de Deus. Deus nos abençoe. Nos oriente. E que não haja magia ou palavras mágicas, que não existam fórmulas, mas um relacionamento com Deus, sincero, direto, transparente, onde Ele vai dizer: isso aqui é pecado, foi por isso que não houve vitória. Você tem que acertar isso daqui. Ou então que ele diga: essa aparente derrota foi para um fim proveitoso. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para crescimento. Esse prejuízo faz parte do ensino, mas que ele diga para a gente. E nós possamos dizer: bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o nosso Deus, que está trabalhando o nosso caráter, para sermos melhor, segundo Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar louvores? 2 cânticos ao nosso Deus. Eu te bendirei e o meu respirar. O segundo, que já seja a sua oração para ouvir a palavra de Deus. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Bom dia. Aqueles que puderem se colocar de pé. Que a graça nos alcance nessa manhã. Amém. Que a palavra infiltre nas nossas mentes, transforme a molde os nossos corações
que ela seja frutificada pelo nosso testemunho. Que as nossas dificuldades, nossas imperfeições e as nossas limitações não sejam dificuldades para a nossa comunhão plena com o Senhor Jesus. Amém? Eu te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar. Amém. Num caminho de aflição, se a dor tomar o meu coração, ainda assim eu te bendirei. Amém. Amém? Amém. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, o teu me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando o deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. De novo. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.
hoje, todos nós estamos aqui pela graça maravilhosa de Deus. Pela bondade dEle, pelo amor dEle e por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Porque Ele nos permitiu estar aqui hoje. Porque tudo que existe no mundo é pela permissão de Deus. É verdade. Nada é feito sem a permissão da bondade e do caminho que Deus quer para nós. Nada neste mundo é contrário à vontade do Senhor. Assim Ele quis que nós estejamos aqui, mas que nós sejamos esteira lá fora, sejamos esteira aqui dentro, para que nós tenhamos a palavra de Deus em nós. Amém? Que o nosso respirar seja profundamente encorpado para nós. Que nós possamos agir com a plenitude que Deus, o nosso soberano, nos deu. A nossa capacidade de reagir, a nossa capacidade de entendimento para tudo o que Ele faz por nós. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Tu és meu pão. Tua vontade feita Nós te agradecemos mais uma vez porque estamos na tua casa. Reconhecemos o teu amor. Reconhecemos, ó Deus, a tua bondade. Reconhecemos, ó Deus, este santo lugar. Que o teu Santo Espírito venha nos encher nessa manhã. Que a tua palavra nos alcance, nos faça melhores e nos permita, Senhor, caminhar de acordo com a tua santa vontade. Que o teu servo, ó Deus, possa falar em teu nome. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza, e abram as vossas Bíblias em Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21. Primeiro Samuel 21.
Eu queria ler do versículo 7 até o 15, apenas considerando o tempo, tá? Versículo 7 até o versículo 15. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dai-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei na sua terra? Não é este a quem se cantava nas canções dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim? Falta-me a mim, doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices perante mim? Há de entrar este na minha casa? Apenas até aqui. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, a despeito desse estranho texto que foi lido, pedimos que pelo Teu Espírito, que o Senhor sonda mentes e corações, como bem orou o Marcos, o Senhor nos fale a mente. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha 18 anos, jogava futebol, voleibol, tênis de mesa. Eu achava que o vigor daquela idade nunca iria passar. Eu achei que aquilo seria para sempre. Uma vez que estava em mim, e enquanto eu vivesse, aquele vigor físico ia permanecer. Mas passou. Passou mesmo. Eu não consigo hoje pular numa quadra de vôlei, nem correr numa quadra de futebol, nem consigo as destrezas que eu tinha na mesa de tênis de mesa. Passou. Às vezes, a memória que eu tinha aos 25 anos, eu faço um sacrifício, um esforço para que ela seja retomada. E nem sempre ela retoma. Passou. Passou. Quando eu fui visitar o pastor João Arantes, meses antes do seu óbito, 2 meses antes do seu óbito, desculpem, aquele homem de um vigor físico invejável, que tantas vezes ocupou este púlpito com vigor e saúde, agora estava abatido, acamado. Na última vez, ele não tinha noção do que falava ou do que se passava entre ele.
Eu me lembro de ele, estando na minha presença, perguntar para a dona Nilza, o Emerson não chegou ainda? Por que ele está demorando? Aquele homem que foi um gigante neste púlpito e em tantos outros púlpitos, agora estava abatido por conta da avançada idade, de uma diabetes elevada e de uma saúde debilitada. Passou o seu vigor físico. A memória que nós temos dele não passou. A gratidão que trazemos no coração por tudo que ele fez nunca cessou, nem jamais cessará. Que assim o seja. Mas o seu vigor físico, esse texto nos fala de Davi. Aquele que dentre milhares foi o único que desafiou um gigante chamado Golias. Com intrepidez. Sem experiência nenhuma com espada. Nenhuma destreza para a guerra. Mas uma ousadia no Senhor que o levou a dizer diante de um gigante problema. Você vem para mim com espadas e com lanças, eu vou para cima de ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado, e hoje mesmo tu cairás. Que ousadia, que fé, que homem tremendo. Aí você pensa, este homem, segundo o coração de Deus, no vigor de sua idade, nunca vai envelhecer perdendo esse vigor. Mas passou. Se você lê esse texto aqui de Samuel 21, ele não traz nenhum retrato de quem foi Davi. Não. Porque o seu próprio povo agora o perseguia. As histórias de vitória do passado ficaram no passado. É o único lugar na Bíblia em que revela que esse grande general está cheio de medo. Ele tomou algumas decisões que, à semelhança de Samuel, não consultando o Senhor, desculpa a expressão, quebrou a cara. Do texto que foi lido de 1 Samuel capítulo 4, Samuel dá uma ordem ao povo sem perguntar a Deus. É uma coisa simples, uma batalha simples. Leva pouca gente e morreu 4.000. Eles então entenderam que havia faltado a arca, o símbolo da presença de Deus. É porque a gente não orou hoje de manhã. Vamos orar rapidamente para que esse problema passe. Eu não consegui ainda entrar no mercado. É porque eu não fiz jejum, gente. Olha só que bobeira minha. Amanhã todo mundo faz jejum. Porque foi isso que faltou. A minha devocional eu não fiz hoje. É por isso que eu bati o carro. É por isso que o pneu furou. Esse cálculo renal que me levou a dores. É porque eu não orei como eu deveria orar. Deus está então me punindo. Deus quer que eu o sirva, mesmo que eu não queira. Eu tenho que obedecer e fazer esse rito, porque eu sou como um robô que aperta o botão e reage. Não é assim, irmãos. Vamos trazer então a arca da aliança para a presença e fazer uma grande festa, movido por uma fé falsa. E o povo gritou tão alto que a terra tremeu como nunca antes havia tremido. A arca estava ali. Agora nós somos mais do que vencedores. Tome posse desse texto. Nós somos mais do que vencedores. E o povo acreditou nisso. Se muniram e os filisteus ouviram aquilo. E disseram, ai de nós, eles estão certos. Os deuses baixaram naquele arraial. Estamos perdidos. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos cair em pé. Não vamos nos entregar.
Não joguem a toalha. Caiam como valorosos guerreiros. Caiam, mas caiam lutando. Ó filisteus! Porque os deuses que estão lá são os mesmos que tiraram aquele povo do Egito. Vocês lembram disso? Mas não vamos nos entregar. Vamos morrer. Mas vamos morrer em pé, com dignidade. E foram para a batalha. E naquele dia, morreu mais gente do que anteriormente. Mais de 30 mil homens. E a arca ainda foi tomada. Deus foi carregado para outro lugar. Está jogando agora no outro time. Ué, como é que se explica isso? Como é que essa glória passa? Eu queria tirar algumas lições para nós aqui, porque às vezes nós nos referimos ao passado como se fossem os melhores anos da nossa vida. Ah, os meus 25 anos. Ah, eu já fui bom nisso daí, ó, hoje. E a gente entende que o bom não passa, ou que o ruim também não passa. No pescoço do nosso melhor jogador de futebol, tem uma frase interessante. Não sei se ele tirou da palavra, mas está na palavra de Deus. Diz assim, tudo passa. Já viram isso no pescoço do Neymar? Na próxima vez que ele der entrevista, observem o pescoço dele. Tudo passa. Passa mesmo. Os dias bons passam. Os maus passam. Passa mesmo. O Senhor Jesus disse isso em Mateus 24, 35. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Isso aí está na palavra. A palavra dele não vence, não passa. Mas o vigor físico passa. Aquela enfermidade passa. Aquele problema passa. A alegria também passa. É interessante que Davi descobriu isso aqui. Um dia a festa acaba. Acaba, gente. Fica só o silêncio e as coisas para serem arrumadas. Um dia o diálogo dá lugar ao silêncio. Ou o silêncio dá lugar ao diálogo. Passa, muda. Para isso nós somos advertidos. Um dia as luzes apagam ou acendem. Ou seja, vai mudar. Vai passar. Eu queria tirar duas lições para nós. Porque esse gigante Golias, que um dia viveu, está morto. E a maioria do povo celebra muito mais o passado do que vive o presente. O herói volta a ser homem. Esqueceram as suas vitórias. A glória de Davi passou. Tem uma humorista na televisão que diz assim, em relação ao passado, este corpo não te pertence mais. É verdade. Passou. Eu queria tirar duas lições para a gente aqui. Na ideia de transformar dores, lágrimas, em uma força motora, em um ânimo, para que esse momento que você está vivendo não defina a sua vida. A primeira delas, no versículo 11, nunca tome decisões fixas, permanentes, em cima de fatos que não são fixos, em cima de fatos que são passageiros. Não se precipite em conceituar nenhuma situação. Não defina uma situação por conta de uma circunstância. Aqui nos mostra que Davi, por conta de uma perseguição de Saul, foi chegar na casa de Aquis, rei de Gate, filisteu. E ele chega na casa de Aquis com a espada
de Golias. Ele está doido. Ele chegou na casa do inimigo com a arma que o levou a matar o inimigo. Ele não consultou a Deus como outras vezes. Ele simplesmente age por impulso e define aquela situação momentânea como sendo definitiva. Ele agiu debaixo de uma pressão externa. E todo mundo que age debaixo de pressão externa precisa tomar o cuidado acerca das suas soluções e saídas naquele momento. Davi procura o inimigo número 1 de Israel. Eles estavam loucos para se vingar de Davi. Em cada parede tinha um quadro. Procura-se a foto de Davi. Procura-se e a foto de Davi. E ele chega lá com a espada. Uma espada que era identificada como dos filisteus. Que estava guardada. E ele chega ali com aquela espada. Aquilo seria uma afronta maior ainda. Várias pessoas tentam resolver os seus problemas fugindo para outro, pior ainda. Essa situação que você passa não é definitiva. Recorra ao Senhor em todas as circunstâncias, por favor. Isso não é um conselho espiritual, isso é um princípio bíblico. Mesmo que aquela batalha seja pequena aos teus olhos, ela pode trazer consequências maiores do que você pode imaginar. Dependa de Deus. Não haja por impulso. Aqui nos diz que os filisteus julgaram que Golias era invencível por conta do seu tamanho. Lembram disso? Eles achavam que Golias era invencível e não foi. Eles erraram. O segundo erro é que o rei dos filisteus, esse Aquis, julgou que Davi estava doido. Ele julgou errado. Davi não estava doido. Ele fingiu-se de doido. Porque ele teve tanto medo. Como em nenhuma outra ocasião. Como em nenhuma outra batalha. Ele começou a esgravatar o postigo da porta. E deixar a barba correr na sua barba. Aí o rei disse: está me faltando doido aqui na cidade? Vocês trouxeram esse maluco para quê? Vocês estão vendo que ele está maluco, que ele está doido. Ele já não é quem ele foi. Os inimigos diziam que ele era rei, mas os seus amigos não o tinham mais como rei. A glória havia passado. Davi não se deu conta disso. Outro erro cometido foi do próprio Davi. Ele julgou que na crise o melhor que tinha era render-se ao inimigo. Ah, todo mundo faz isso? Todo mundo mesmo mente? Todo mundo frauda esse governo? Aliás, que governo? Imposto de renda? Ah, todo mundo nega mesmo. Ah, pode deixar, manda brasa, faz isso mesmo. Todo mundo comete esse tipo de erro, gente. Errar é humano, e eu sou humano. Então eu tenho que justificar os meus erros em cima disso. Davi errou quando ele julgou que aquele incidente seria permanente. E ele não consulta o Senhor naquele momento. Esperei com paciência pelo Senhor e ele me ouviu quando clamei por socorro. Correndo um pouquinho. Segunda lição que eu queria tirar para nós aqui. Na ideia de transformar o seu sofrimento em força, em motivação. Nem o seu vigor físico é definitivo, nem a sua enfermidade é definitiva. Deus está fazendo uma obra que você não entende. Então dependa do Senhor. Ponha no Senhor a sua confiança. Por mais sábio, por mais experiente que você seja. Eu me lembro que uma época, saindo de Anápolis para Rialma, onde eu ia pregar, o carro deu um problema. E era um Fusca. E todo mundo dizia que com um arame e um alicate, todo mundo resolve o problema do Fusca. Eu fui para lá, para trás, com arame e um alicate. Todo mundo dizia isso.
E apertei o que tinha que apertar, afrouxei o que tinha que afrouxar, bati onde tinha que bater, e o rapaz não funcionou. Quase 2 horas depois, tentando e lutando, eu lembrei de orar. Disfarcei que estava mexendo com o motor e ajoelhado ali no motor do carro, que é pequeno, que é baixo, eu orei ao Senhor e eu me rendi. Eu disse, eu fiz tudo o que eu sabia. Bati em todos os lugares que eu podia bater. Apertei tudo que eu podia apertar. E não resolveu. O Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Para que eu possa chegar e pregar a tua palavra lá em Rialma? Se o Senhor pode, esse é o momento. Baixei a tampa do motor, coloquei a Beth para dentro, a chave na ignição, ligou e eu fui embora. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu me rendo, é que eu tenho o Senhor a meu favor. Foi isso que eu aprendi. Não vale a experiência. O seu diploma não tem muito valor diante de uma situação como essa. É render-se ao Senhor. É isso que Davi tinha que fazer e não recorrer ao inimigo. Aquele inimigo era inimigo. No capítulo 22, retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Aí o Senhor age. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali estar com ele. Está aí, meus irmãos. Incline-se para o Senhor e confie somente no Senhor. Davi era o rei ungido, mas não empossado. Quando chega em Gate, escuta o inimigo sobre a fama de ele ter matado os filisteus e ele teve medo. Quando ele se vê em apuros, perseguido por Saul, refugia-se na cidade do inimigo. Escapa do espeto e cai na brasa. Conhece a expressão? Escapou do espeto, caiu na brasa. E foi pior. Não se junte aos outros, junte-se ao Senhor. A sua confiança precisa estar em Deus. Você pode não ter o salário que um dia teve, ou pode estar melhor do que já teve, mas confie no Senhor. Não ponha em você, ou na sua experiência, ou na sua sabedoria, nenhuma confiança, porque isso é relativo, é passageiro. Maldito o homem que confia no homem. Por mais experiente que você seja, dependa do Senhor. Eu me lembro dos primeiros momentos em que eu dirigia carro e o quanto que eu orava. Ah, Senhor, põe um anjo aqui e um anjo ali e um anjo aqui. Hoje, Senhor, eu dispenso os anjos, eu dou conta. Aí quebro a cara, bato o carro. Quando ia fazer provas e eu não tinha estudado muito, eu orava e orava e orava e orava. Quando eu estudava um pouquinho, eu disse, Senhor, deixa comigo. Eu não dizia isso, mas era quase isso. Aí eu quebrava a cara. Lembram de Acã? Josué disse, é contra uma cidade pequena, ai, vamos mobilizar o povo todo não. Leva só uns 3.000 homens. Morreu 36 homens ali. Aí o povo, o que aconteceu? Vamos buscar a Deus. E Deus disse, há um pecado no arraial. Há um problema não resolvido. Não adianta trazer arca, nada, não tem mandinga. Não tem jeitinho. Não. Curve sua cabeça, por gentileza, meu irmão, por favor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, diz o Salmo 84, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial
De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles comparece diante de Deus em Sião. O homem de Deus passa por vale de lágrimas. Sim, mas não é definitivo. Passa por bonança, mas também não é definitiva. Definitivo é o Senhor, que não passa. Ou a sua palavra, que não vence. Suporte a carreira proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da sua fé, Jesus. Ele é o consumador da fé. O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Há uma alegria proposta. Não é aqui. Não é aqui. Nada aqui é definitivo. Nem as dores, nem as alegrias. Davi era mais considerado pelos de fora do que pelos de dentro. Os inimigos chamavam ele de rei, mas o seu povo não. O povo esqueceu. Não confie naquilo que você já foi, nem naquilo que você é. O seu passado não é autorização para o presente nem para o futuro, pois é relativo. O Senhor, sim, é definitivo. Nosso Deus, eu me junto aos meus irmãos e fazemos uma só oração ao Senhor por meio de Jesus. Dizendo para ti, tem misericórdia de nós. E não deixe que coloquemos confiança na instabilidade da saúde, na instabilidade da riqueza, na instabilidade do conhecimento, mas no Senhor. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. No dia do sol, no dia da chuva, do frio ou do calor, na escassez ou na abundância, o Senhor não muda. No Senhor podemos confiar. Em Ti, toda a nossa alegria. No Senhor, toda a nossa força. Abençoe o Teu povo aqui, Pai. Abençoe-nos, portanto, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais para que estejam aqui comigo, por gentileza. Por favor. Considerando que nós sabemos o que está para acontecer aqui, o que nós iremos fazer, entendendo que nós nos preparamos para este momento, eu queria só fazer uma leitura que se encontra em Lucas 22. Mais uma vez quero agradecer os irmãos que entenderam a minha ausência por conta da saúde ou da ausência dela. Agradecer ao pastor Vinícius, que nos substituiu tão prontamente, tanto pela manhã como à noite. Nossa gratidão, nosso respeito e reconhecimento. Versículo 19, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, por gentileza. Irmão Marcos Deman, ele é pastor nesta igreja. Ele vai dar graças ao Senhor Jesus pela lembrança que nos traz este elemento. Tá bom? Em seguida, você vai receber dos oficiais, conservar em mãos, podendo sentar-se para participarmos em seguida. Obrigado, meu irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu.
Obrigado. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui juntos, como irmãos, como igreja, para trazer à memória, Pai, o sacrifício de amor que o Senhor fez por nós, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou e nos tem amado todo esse tempo, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça. Nós não merecemos isso, Senhor Deus, mas o Senhor veio ao nosso resgate. O Senhor morreu na cruz para nos salvar. Muito obrigado. Dá que essa seja uma realidade presente na nossa vida. Que nós sempre possamos nos lembrar disso, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Alguém foi esquecido? Meus irmãos, isso é o meu corpo, disse Jesus, que é oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos queridos. Deus abençoe esta igreja. Abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Semelhantemente,
Diz o versículo 20. Depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Em nosso favor. Em nosso benefício. Nós vamos dar graças agora pelo cálice. Manuel Coutinho também é pastor comigo nesta igreja. Ele vai dar graças ao Senhor por este momento. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Nosso Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos propiciou este momento muito importante na nossa vida. Quando paramos tudo, Senhor Deus, para ter esse momento de comunhão com a tua igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela morte dele na cruz do Calvário e pelo derramamento do sangue, representado aqui por este cálice que nós vamos tomar agora. Te pedimos, ó Deus, que este momento seja uma bênção nas nossas vidas e que o Senhor esteja a cada momento nos ajudando, nos auxiliando e fazendo sentir a tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, recebam por gentileza, agradeçam o serviço do oficial e sentem-se com o cálice em mão para participarmos juntos em seguida. Deus abençoe. Alguém foi esquecido?
Só um sinal e a gente vai lhe auxiliar. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Aqui está escrito: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, disse Jesus. Em nosso favor, por nossa causa. Graças a Deus por isso. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado. 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 Aceite, Senhor, a nossa sincera e profunda gratidão por participarmos destes elementos em memória do Senhor e do que o Senhor fez e tem feito por nós. Que ela renove a nossa aliança com o Senhor. Esta aliança de dependência, de rendição, de saber quem o Senhor é e quem nós somos. Eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Que haja fartura na mesa, paz no coração. Que haja alegria nos relacionamentos, esperança de glória da parte de Jesus seja com você. Que Ele ouça e responda as tuas orações. Que Ele guarde os teus filhos do que é mal. Ele proteja a tua casa. Que Ele ordene aos anjos que acampem-se ao redor de você para proteger. Deus abençoe os teus pensamentos e os teus sentimentos. E que haja alegria no teu relacionamento com Deus. Todos os dias da tua vida. E que o amor de Deus, o Pai, as ternas misericórdias e a graça preciosa de Cristo Jesus, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a gloriosa volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. No mês de junho, nós queremos fazer uma campanha pela família. Geralmente as igrejas fazem em maio, como o mês da família. Mas eu queria estender isso para o mês de junho, em 4 programações especiais no culto da noite. No primeiro domingo, nós queremos orar pelas grávidas. Queremos abençoar a vida delas e o fruto do seu útero. E clamar por aquelas que desejam engravidar. Queremos orar ao Senhor por isso. No segundo domingo teremos outro projeto. E para não cansá-los, eu direi no próximo domingo. O mês de junho, o mês para a família.
Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.